A paz do Senhor Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, seja com todos nós. Amém, amém e amém. Amados irmãos, mais uma mensagem desta série muito abençoada de mensagens, que é conhecer a verdade e ser liberta, receber libertação. Toda pessoa que acredita somente, sem nada duvidar. Estamos usando a Bíblia Almeida, revista e atualizada. É essa versão. A mensagem de hoje vem nos falar: tudo é causa e efeito. Tudo é causa e efeito, ação e reação. Façamos a leitura do que Deus vem nos falar em Gênesis, capítulo 1, versos 26 ao verso 28. Olha o que Deus fala para nós. Também disse Deus, falou Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando ele fala façamos, é porque estava conversando com o filho dele. O filho dele estava dentro dele, porque no início, no princípio, o Senhor Jesus Cristo era a palavra do Pai. Depois o Pai gerou o Senhor Jesus Cristo, gerou ele no ventre da Virgem Maria. Então, por isso que ele fala, façamos, né, o homem a nossa imagem, quer dizer, nossa aparência, aspecto, conforme a nossa semelhança, né, identidade, o caráter, né, a índole, é isso aí. Então, amados, Deus pegou e falou também assim, ó, falou não, ele fala, né, porque está escrito, a palavra é viva, tenha o homem domínio, ele vai dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E diga-se, viu? Deixa bem claro isso aqui. Deus, ele deu domínio para o homem em todos os tempos e em todos os lugares. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, né, aparência, aspecto, a imagem de Deus os criou, homem e mulher. Não é só o masculino, a mulher também, tá vendo? E a mulher os criou. Maravilhoso, né, amados? Agora o verso 28. E Deus os abençoou. Ele abençoou, ele não amaldiçoou. E abençoou e lhes falou: sejam fecundos, multiplicai-vos, né? Mas quando ele fala sejam fecundos e multiplicai-vos, é tudo com ordem e com decência, tudo com moderação, né? Não é assim, é um filho por ano, não tem nada, não existe isso, né? Tudo tem aquela dosagem certa, aquela quantidade certa, sabe? De maneira certa, lugar certo, da forma certa. Sejam fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra, mas não é só de um casal não, são vários. Sujeitai-a, tá vendo? É para encher a terra e sujeitar a terra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se rasteja pela terra. Tá vendo? Deus, ele criou o homem, né? Fez o homem e a mulher, a imagem deles, semelhança deles, e deu domínio para o homem. Eles estavam, no primeiro momento, eles estavam no jardim do Éden, um jardim muito abençoado, não faltava nada. Eles andavam até nus. Adão e Eva não se vestiam, andavam até nus e não se envergonhavam disso, nem sabiam que estavam nus. Tá? Porque Deus abençoou, eles conheciam bem, não tinha conhecimento do mal, não tinha, entendeu? Você vê que se a gente para e pensa, porque a palavra de Deus não é para ser sentida, é para ser meditada, né? Conhecida, crida e meditada. A gente lendo aqui e meditando, a gente entende que até o clima lá do Jardim do Éden,
Era um clima muito agradável, nem era frio demais, nem era quente demais. Era aquela coisa temperada, aquela coisa gostosa, né? Não existia esse negócio no nosso corpo físico, pressão alta do corpo, então pressão baixa, não. Tudo na sua normalidade, na sua perfeição da criação. Porque Deus era, é e sempre será perfeitíssimo, né? Hã? É maravilhoso demais. A gente lendo a palavra de Deus e meditando nela, pedindo o Espírito Santo para nos auxiliar, porque é Ele que nos guia a toda a verdade, né? Nos guia, nos orienta, Ele ora em nós como convém. A gente pede essa orientação para o Espírito Santíssimo de Deus Altíssimo, a gente vai lendo e meditando, o Espírito Santo vai esclarecendo, vai clareando a nossa mente, sabe? É, amados, agora façamos a leitura do que Deus vem nos falar em Salmos, no Salmo 115, no verso 16. Façamos a leitura. Deus ele fala: os céus são os céus do Senhor Deus, mas a terra, Deus Altíssimo, deu aos filhos dos homens. Entendeu? Aí, ó, tá vendo? Em Salmos aqui, confirmando que Deus falou lá em Gênesis, no momento da criação. Tá vendo? Mas a terra, Deus Altíssimo, ele deu aos filhos dos homens, quer dizer, Adão foi o primeiro, né? Então, aos filhos, entendeu? Maravilhoso demais da conta. Agora, em Gênesis capítulo 12, no verso 3, olha o que Deus fala para nós. Deus, ele ama, sabe? Quando você conhece ele, acredita nele, obedece ele praticando os mandamentos dele. Ele deixa bem claro porque muitas coisas aqui em cima dessa terra, em todos os tempos, mas nós estamos falando do nosso tempo, acontece, tem uma causa. Todo efeito tem uma causa, tem alguma coisa que está causando aquele efeito, aquilo acontecer. É causa e efeito. Deus ele fala, eu vou abençoar, fala para Abraão aqui, ó, Abrão, no primeiro momento Abrão, depois que passou a ser Abraão, ele fala, olha, vou abençoar aqueles que te abençoar e vou amaldiçoar aquelas pessoas que te amaldiçoaram, entendeu? Então tá escrito, é desse jeito, não muda. Deus deixa bem claro em Malaquias 3:6, eu, o Senhor, não mudo. Ele fala que céus e terra vai passar e vai passar. A única coisa que não vai passar é a palavra dele. É. Do jeito que ele pensou, acontecerá. E do jeito que ele está falando, vai ser feito. Presta bem atenção. Em 1 Samuel, no capítulo 2, no verso 30, Deus ele deixa bem claro, entendeu? Que as pessoas que honram ele, ele vai honrar, mas as pessoas que desprezam ele vão ser desmerecidas. Desmerecidas vai ser abandonadas, esquecidas, rejeitadas, entendeu? Tipo assim, chega pra lá que eu nem olhar pro seu eu não vou. Vai ser esquecido, desmerecido. Ele honra os que honra ele, entendeu? Não é só honrar de boquinha, não, certo? Porque você pode acreditar em Deus, mas se você não praticar os mandamentos dele, a sua fé, ó, tá mortinha. E é só ele que pode abençoar, entendeu? Vou abençoar aqueles que te abençoar. E diga-se, Abrão passou a ser Abraão e ele é tido como nosso pai da fé, porque ele acreditou contra a esperança. Não tinha ainda a palavra de Deus, mas Deus prometeu para ele que ia dar um filho para ele, deu na velhice. Ele tinha 100 anos, a Sara tinha 90, um negócio assim, e o Isaac veio. Deus, para Deus não tem nada impossível. Ele chama a existência aquilo que não existe, né? Que é outra mensagem, mas que quando ele fez céus e terra, não tinha sol. Ele viu que, sabe, tá, o Espírito Santo pairava sobre as águas, né? Entendeu? Ele falou assim: haja luz. Ele falou. Ele não fez o sol, ele falou. Ele chamou a existência que não existia. Haja luz. E a luz aconteceu, que é o sol. O sol é uma bola de fogo.
E o Senhor Jesus Cristo é a luz do mundo, porque ele chamou a existência. E o Senhor Jesus Cristo, naquele momento, era a palavra do Pai. O Senhor Jesus Cristo estava dentro do Pai, era a palavra do Pai. Depois que Deus Pai gerou a Deus Filho. Olha, tem ensinamento demais nisso aqui para nós, sabe? Então, tá vendo que tudo é causa e efeito? Tem pessoas que, em todo o planeta Terra, que fala mal do pai Abraão, até maldiz ele, fala que não acredita na palavra de Deus, que foi homens que escreveu. Mas tem que ter sido homens mesmo, pessoas que para escrever, ué. Os animais que escrever? Não. Não, o Espírito Santo usou e usa como me usa, lindamente, poderosamente, gloriosamente, verdadeiramente, me usa como usou eles para poder escrever. E a palavra é viva em todo o tempo, ela sai, ela cumpre a missão dela. Faz a vontade de Deus no tempo dele, para aquilo que ele enviou, certo? Cumpre a missão dela com sucesso, mas não volta para ele vazia. Voltar para ele vazia é voltar para Deus sem ter cumprido a vontade de Deus. Volta para ele recheada de glórias a Deus e graças a Deus, que ela sai, ela cumpre a missão dela. É maravilhoso, não é? Então, amados irmãos, tecemos aqui uns comentários. Meus amados irmãos, entendam que realmente, verdadeiramente, tudo é causa e efeito. Tudo é causa e efeito, ação e reação. Você sabe por quê? Mesmo porque tudo que a gente plantar é o que vai colher. É causa e efeito, ação e reação. Você planta arroz, não vai colher feijão. Você planta feijão, não vai colher arroz. E de Deus ninguém zomba, né? Por isso que em Provérbios 26, verso 2, na parte B do verso 2, a maldição sem uma causa, ela não se cumpre, ela não acontece. Não. É como também, quer ver? Amados irmãos, pensamos aqui, você está no lugar, você sai e você abençoa, ficam com Deus, vai com Deus. Então, é uma ação boa que vai provocar uma reação boa. As pessoas vão falar para você, nem todos falam, mas pensam, vai com Deus também, Deus seja contigo, te guarda e te protege, não é verdade? Deus ele fala para nós que quando a gente chega numa casa, Deus Filho, né, o Senhor Jesus Cristo, quando a gente chega numa casa, num lugar, a gente fala, sabe, paz seja com todos desta casa. Se lá tiver algum filho da paz, uma pessoa merecedora da paz, a paz desejada vai repousar sobre ela. Mas se não tiver nenhum filho da paz ali, nenhuma pessoa que seja da paz, a paz que você desejou volta para você. Volta para você. Tá vendo que tudo é ação e reação, causa e efeito? Medita nessa mensagem com teus familiares, né, teus entes queridos, parentela, vizinhança. Entendam que, outra coisa que nós precisamos falar aqui, quando a criança ou um animal, seja ele qual for, manifesta uma ação ruim, né, uma ação até maligna, né, mal, né, é porque esse animal está na casa de uma pessoa que é ruim, entendeu? O seu dono é ruim, né? E está por debaixo dessa proteção, dessa autoridade espiritual, entendeu? Então, e a criança, muitas das vezes, quando ela manifesta também uma ação ruim, é porque ela está por debaixo desta autoridade que não é boa. Aí pode ser os pais, pode ser um responsável, né? Pode ser um tutor, não é? Alguém que está com a tutela dessa criança, ou então até esse animal, entendeu? Então, tá por debaixo dessa cobertura. E essa cobertura, sabe, domina. Vocês estão entendendo, amados? Ou é ou a autoridade ela é boa ou ela é má. Por isso que tem essas reações. Vocês estão entendendo?
Nós estamos tentando explicar aqui da melhor forma que toda reação, ela vem de uma ação, entendeu? Os animais também. Você pode pensar assim, mas o animal ele não pecou para ele ser usado por demônios para poder praticar uma investida numa criança no meio da rua e morder uma pessoa idosa, uma pessoa que está passando na rua, mas é por causa do dono dele. É por causa do dono dele. Esse animal está por debaixo daquela cobertura espiritual. Entendeu? É isso aí. Ação e reação. Vamos lembrar aqui em Gênesis, capítulo 1, verso 26 a 8. Deus não deu domínio sobre tudo para o homem? Não deu domínio sobre tudo? Então, o animal que a família ou a pessoa tem em casa, certo? Essa família ou essa pessoa que vai dominar o animal. Certo? No natural, né? Colocando ele dentro de casa, não deixando ele sair, e também no espiritual. Entendeu? Não tem como, amados, explicar melhor, não. É só o Espírito Santo, sabe? Então, ouça essa mensagem uma vez, duas, três. Deixe os seus comentários. Pode perguntar aqui. O Espírito Santo me usa para poder responder você segundo o que diz a palavra de Deus. É Deus que fala conosco. A palavra dele é viva em todo tempo. Está aqui escrita nesse livro chamado Bíblia. Amados irmãos, eu, a Maria Los Angeles, que vos fala, profetiza em missão cristã, boca de Deus, porta-voz de Deus, na pessoa do Espírito Santíssimo de Deus Altíssimo, Espírito Santo da verdade, sempre em o nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo, o nosso irmão maior, que Ele é o príncipe da paz, no amor verdadeiro e duradouro de Deus Altíssimo, que Deus é amor, mas Ele também é Pai nosso que estais nos céus. Nós nos despedimos, abençoando todos aqueles que acreditam em Deus, acreditam na palavra de Deus, acolhe a palavra de Deus, medita nela, examina ela, pratica os santos mandamentos. O caminho é estreito, o caminho é apertado e a porta é estreita, mas a vitória é certa. Vamos juntar com o Senhor Jesus Cristo. Ele fala, quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não está juntando, está espalhando. Não, amados, deixa o seu joinha aí, carimba o joinha. O teu joinha é a boa semente, plantada nessa terra aqui, que é boa, vai produzir frutos de qualidade, com abundância para você no futuro. E não está muito longe, não. Faz a experiência. Tudo é possível ao que crê, tá? Beijão no coração de todos vocês. Ficam com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.